Olá, meu nome é Joaquim Olá, meu nome é Lucas. e hoje a gente vai apresentar como desenvolveu o avaliador de expressões matemáticas utilizando a árvore binária. Na main, a gente basicamente imprime o menu para o usuário e mostra as opções disponíveis. A primeira opção é para o usuário imputar a string de notação infixa que ele quer que a gente manipule. A segunda, a gente vai criar a árvore binária com essa string que ele imputou. A terceira, a gente vai printar em diversas ordens essa árvore binária. A quarta, a gente vai realizar a conta. E a cinco, a gente vai terminar a execução do programa. Cada opção é dependente de outra, então a gente faz essa verificação dentro do while. Quando o usuário digita o input, a gente verifica se esse input é válido em expression.evaluate. O evaluate ele vai primeiro limpar a string com o clear string, tirando os espaços e tabs extras. Depois ele vai usar quatro funções. A primeira, check brackets, que ele vai checar se os parênteses estão de uma forma coerente na função. E para isso ele usa uma pilha, onde ele encontra a primeira ocorrência do parênteses da esquerda, empilha, e quando acha o correspondente, ele desempilha. E vai verificar se essa pilha termina vazia. Depois a gente usa o check content, que vai verificar se só existem caracteres válidos durante toda a string. Se não existem letras ou outros caracteres que não condizem com uma expressão matemática. O terceiro método que a gente usa em evaluate vai ser o check float, que vai verificar se de fato são números floats válidos que tem entre o ponto, porque o usuário poderia ter digitado o ponto em qualquer posição da string que não faria sentido. Então a gente precisa fazer essa verificação. E por último, a gente usa o check operands, que vai checar se os operandos estão de fato, os operadores estão de fato operando alguma coisa. Então a gente primeiro converte para a notação pós-fixa com o tokenizer post order, que a gente ainda vai explicar. E quando ele encontra dois operadores, depois de encontrar dois operadores operandos e empilhar esses dois, ele vai encontrar um operador, vai fazer essa conta, vai simular fazer essa conta e vai empilhar o resultado. E a gente vai seguir essa lógica até a string finalizar e a string tem que só sobrar um resultado final. E se essa pilha tiver com tamanho maior do que 1, a gente retorna falso. Então essa é a expressão evaluate. E o próximo passo para a execução do nosso programa seria tokenizar em pós-ordem essa string do usuário. Para isso a gente primeiro tokeniza em ordem, como o usuário passou, a partir do tokenizer. A gente basicamente faz um loop pela string e vai adicionando numa lista cada número, seja ele float ou não, e os os operadores separadamente. Bom, com a nossa expressão limpa e a função tokenagem funcionando, a gente pode criar a nossa árvore de expressão. No primeiro momento, a gente limpa a string passada, apaga qualquer referência que a nossa árvore possa ter anteriormente e chama a função createBinaryTree. A função createBinaryTree ela cria uma pilha de nós e chama a nossa função nosso método do expression tokenizer post order. Esse método tokenizer post order ele basicamente recebe a lista de tokens que a gente fez no tokenizer a partir da expressão passada, cria uma stack de strings que é para armazenar os operadores e cria um output que vai ser uma lista de strings. A lógica para isso é basicamente a mesma para a conversão da notação polonesa. Então a gente percorre por todos os tokens, verifica se for o número, a gente adiciona no output. Se for operador, ou seja, pertencer à nossa string de operandos, a gente verifica a precedência dos operadores anteriores à nossa na nossa pilha e adiciona o de maior de precedência, ou seja, multiplicação e divisão em razão de soma e subtração. Com isso a gente verifica se for parênteses. Se for parênteses, a gente imediatamente adiciona o operador na lista na lista de operadores e na lista não, na pilha de operadores. E se for parênteses fechando, a gente percorre toda a nossa pilha, saindo enquanto não tiver o fechamento de parênteses, adicionando os operadores com precedência maior. Então a gente transforma a nossa lista de tokens pós-fixos em um array. E a partir disso, a gente passa a criar
a nossa árvore. Basicamente, a gente verifica se for número, a gente adiciona na nossa pilha. E se for operador, a gente define os números anteriores da pilha como filhos dele, porque todo operador tem que ter filhos e todo operando tem que ser folha. Então, com a árvore formada, a gente pode percorrê-la nas diferentes formas. Em pré-ordem, a gente acessa a raiz, o nó à esquerda e o nó à direita. Em ordem, a gente percorre esquerda, raiz e direita. E pós-ordem, esquerda, direita e raiz. Com a nossa árvore formada e organizada, a gente pode fazer o cálculo simplesmente chamando a função visitar para o nó raiz, utilizando basicamente o método visitar, que é sobrescrito na subclasse operando, em que ele retorna o valor daquele nó, e na subclasse operador, que ele recursivamente, em pós-ordem, acessa os nós filhos e vai realizando as operações conforme o que foi passado. Assim, a gente mostra o resultado e, caso o usuário queira inserir outro, ele pode inserir outro, ou senão ele pode simplesmente encerrar o programa. Vou mostrar uma execução rápida aqui do código. Seleciona a opção 1, faz uma conta, cria a árvore, mostra a árvore como um todo, faz a conta e encerra o programa. É isso. Muito obrigado pela atenção.